Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conversas que Inspiram. Desta vez tenho comigo Sofia Pereira. Ela é enfermeira e diretora do Hospital CUF Torres Vedras. Sofia, bem-vinda ao nosso Obrigada. podcast. Vamos começar pela nossa pergunta do costume, que é: o que é que fez hoje pelo seu bem-estar e saúde mental? Olha, fiz o que faço todos os dias, que é ter uma boa noite de sono, deitar-me cedo. É um mote lá em casa, apesar de às vezes os miúdos resmungarem um bocadinho, das 9h30, 20 para as 10, estar a dizer é hora de ir para a cama. Mas evidentemente é uma rotina que acho que é primordial, incutir-lhes essa importância de uma boa noite de sono e depois acordar. Efetivamente gosto de acordar com tempo, apesar de entrar por volta das 9, todos os dias acordo às 6h45 para tomar tranquilamente o meu pequeno almoço, organizar as coisas dos miúdos e levá-los à escola e depois fazer a viagem todos os dias até Torres Vedras. Eles aceitam bem isso? Que idades é que eles têm? A minha Carolina tem 14 anos, o Tiago tem 11. Sim, foi algo que desde pequeninos aconteceu, por isso já faz parte também da rotina deles. Obviamente ao fim de semana e nas férias saímos um bocadinho da rotina, mas eles sabem que em período de escola... Mesmo com adolescentes consegue fazer isso, muito bem. Sim, tento. Essa sua rotina e essa sua capacidade de transmitir isso, neste caso na esfera familiar, é algo que vem só da sua profissão, das suas rotinas de profissão, ou é algo que pode também vir de alguns hábitos familiares? Sei que tem uma mãe que também professora, habitualmente diz que as professoras são pessoas disciplinadas. Acha que isso também pode vir de alguma inspiração familiar? Sim, claramente. Acho que todos sofremos essa influência do nosso seio familiar e, obviamente, o facto de estar na área da saúde também me faz estar mais desperta para o que são os hábitos de vida saudáveis, mas, obviamente, a influência e as práticas na qual eu convivi na infância e nessas regras, obviamente, depois também se refletem na nossa vida futura e é isso que acontece. A sua mãe era uma pessoa disciplinadora, autoritária. Como é que definiria essa relação? A minha mãe, nós costumamos brincar no nosso seio familiar, é a generala. Por isso acho que isso diz tudo, mas no bom sentido. Efetivamente sempre foi uma líder aqui da família e um exemplo a seguir. O meu pai também, obviamente, mas de uma forma mais rígida nas regras, claramente. Então marcou nesse aspecto, nos valores que tem, nos valores de alguma disciplina, de ordem, isso é algo que influenciou. Do trabalho, ou seja, nada se consegue sem trabalho, tudo é fruto do nosso trabalho. A disciplina para efetivamente se conseguir esse trabalho e também muito do meu pai também, sempre foi um homem muito de trabalho, não com muitas possibilidades em termos de estudos, porque na altura era difícil. Por acaso a minha mãe teve a sorte de nascer num seio familiar que lhe foi permitido estudar, e o meu pai não teve tanta sorte. Também essa família era mais numerosa, logo famílias mais numerosas nós sabemos que antes do 25 de Abril as condições em Portugal não eram as mais fantásticas. E isso obviamente molda o desenvolvimento das famílias. É interessante falarmos há pouco que nesse aspecto a sua família é muito representativa de um certo perfil, de uma certa época portuguesa. Os seus pais, a da altura, tiveram que emigrar, na altura era jovem, não se lembra disso, mas isso de alguma forma definiu o percurso da família, a questão de a imigração, o regresso. Fala-me um pouco sobre isso, como é que acha que isso definiu o percurso da sua família e de certa forma também o seu percurso? Sim, ou seja, o meu pai optou por ir jovem ter com o irmão que já estava em França, ou seja, ele emigrou para a França. Depois, anos mais tarde, conhece a minha mãe, e a minha mãe também, já professora primária, decide também ir para a França, onde exerceu, enquanto professora primária, no exercício do ensino do português a imigrantes portugueses que estavam residentes em França. E a dada altura tomou a decisão, eu e a minha irmã nascemos as duas em França, e eles tomam a decisão de ou ficamos em França e elas fazem todo o seu percurso
académico em França, ou regressamos já antes delas começarem a escola. Não vamos fazer isto no meio. E efetivamente nós regressamos. Eu tinha 4 anos, a minha irmã 5, eu tenho 14 meses de diferença. Eu costumo brincar com a minha irmã que foi um acidente de percurso. E efetivamente esta pouca diferença também nos dá aqui uma grande ligação e uma grande proximidade à minha irmã. Regressamos e efetivamente fizemos aqui o nosso percurso académico todo em Portugal. Quando vocês regressam a Portugal, uma vez mais, esta questão de sempre estar à procura de melhores condições, a questão desta ética do trabalho, manteve-se. E a sua mãe, imagino que quando vocês regressam, portanto, a Caldas, a Cabeça Alta, não é? Que é o nome do lugar, da aldeia em Caldas. Quando vocês regressam, a questão de procurar melhores condições de trabalhar e de relacionar o trabalho também com a formação, com a importância das pessoas adquirirem formação, isso foi algo que os vossos pais vos passaram, a importância do trabalho, mas também a importância de ter formação, de estudar, de adquirir competências. Como é que isso vos era transmitido? Sim, ou seja, nós, quer eu, quer a minha irmã, nas férias, o meu pai era agricultor, a minha mãe professora primária, mas efetivamente sempre nos foi incutido. Nós tínhamos vários colegas de escola, amiguinhos, que nas férias estavam de férias, efetivamente. Eu e a minha irmã não, ou seja, nas férias da Páscoa era na altura da poda das árvores, quer dizer que havia lenha para apanhar, e eu e a minha irmã lá íamos, tal como a minha mãe também, que sempre alinhou, íamos apanhar a lenha enquanto o meu pai e os homens podavam. Nas férias do verão era a apanha da fruta, lá íamos nós fazer a apanha da fruta. Obviamente que também tivemos os nossos momentos de lazer, fizemos férias no Algarve, em todo o país. Aliás, posso dizer que com os meus pais conheci Portugal inteiro. Uma das coisas que fazíamos na altura, que eu acho caricato, porque hoje em dia é impensável nós irmos viajar sem ter uma casa reservada num Booking ou qualquer plataforma. Os meus pais, nós íamos à aventura e depois logo víamos onde é que íamos ficar. Chegámos a ver alturas que senti que eles ficaram aflitos porque não tínhamos provavelmente nenhum sítio disponível. Lembro-me particularmente em Tavira, que estava tudo cheio, verão, pleno verão, e não havia onde ficarmos, e lá arranjámos um sítio numa pensão, mas lá ficámos. Mas era isso. Então era a única altura em que os seus pais de alguma forma deixavam as coisas ao acaso, improvisavam um bocadinho. Era um bocadinho, nas férias era. Íamos para o norte ou para o sul. Como é que equilibra a ordem e o improviso na sua vida? É tentando efetivamente esse equilíbrio, que não é fácil, mas acho que é fundamental irmos à busca desse equilíbrio, porque obviamente a regra e a disciplina é importante, mas também é importante o improviso e esta capacidade de efetivamente termos de lidar com aquilo que não está sob o nosso controle. E às vezes estas pequenas, obviamente ir de férias e não saber onde ficar, é um descontrolo que é bem. Acho que nos prepara para, às vezes, para situações em que a gente não tem totalmente controle, e se não tivermos convivido com sair da nossa área de conforto, dificulta efetivamente essas tomadas de decisão. E consegue introduzir esse elemento na sua vida? Ainda vai conseguindo, hoje em dia, com as exigências do mundo moderno? Vou tentando, sou honesta, nunca consegui ir com os meus filhos de férias sem termos um local já pré-definido onde vamos ficar. Às vezes penso como é que os meus pais faziam era outra realidade também, não havia estas plataformas e esta facilidade também de alugar um espaço para ficar, era completamente diferente. Mas sim, tento também incutir aqui algum improviso, não gosto de ter as coisas muito planeadas, até para os miúdos. Às vezes eles têm às vezes alguma dificuldade em lidar com a frustração, no sentido de não era isto que estava programado. Eu acho que gosto às vezes de nos trocar um bocadinho as voltas, porque a vida é mesmo assim, às vezes não corre como nós queremos. Sente que nesse aspecto esta geração tem mais dificuldade em lidar com o desconhecido, sair da sua zona de conforto. Sente isso na sua realidade familiar? Sente isso? Sinto um bocadinho. Acho que efetivamente na minha geração, e na sua,
efetivamente nós notamos, passámos do 8 para o 80. Eu tive o meu primeiro telefone quando entrei para a universidade em 99. Os meus filhos tiveram quando entraram para o quinto. A parte digital, efetivamente, e bem, veio para ficar e ajuda-nos, efetivamente, a estar mais envolvidos com o mundo, e a informação chega-nos com outra velocidade que não nos chegava no nosso tempo. E eu acho que esse é o desafio dos jovens, é saber lidar com tanta informação sem se perderem, e o nosso dever é efetivamente guiá-los nessa busca da zona, fazê-los sentir fora da zona de conforto, ou sair da zona de conforto, neste mundo muito mais digital e completamente diferente. Também é um desafio para nós próprios. Porque a verdade é que o mundo, entre aspas, analógico, o mundo físico, continua lá, sim, não é? Sim. E há que lidar com ele. Dele. Sim, e ele de vez em quando troca-nos as voltas. Sim. Aliás, há pouco falávamos que há momentos em que o mundo físico nos troca as voltas, e na sua biografia há um momento marcante em que pronto, é um momento decisivo, em que tem um acidente, e depois isso incute-lhe a si e à família toda uma nova dinâmica. Fala um pouco sobre isso e como é que acha que isso, de alguma forma, moldou também a sua personalidade, a sua resiliência, a sua relação com esse mundo físico. Sim, eu era muito pequenina, tinha 5 anos quando sofri um acidente de aviação com o meu pai e a minha irmã. Íamos buscar terra para o jardim numa caminhoneta de caixa aberta, não havia cá cintos de segurança. O que aconteceu foi, efetivamente, a carrinha aproximou-se demasiado da berma, descontrolou-se e capotou. Eu e a minha irmã fomos projetados da carrinha, e eu fui, na altura, não fiquei em bom estado, acharam que eu tinha traumatismo cranioencefálico, fui para São José. Efetivamente foi um marco para a família, porque efetivamente o desfecho podia ter sido bem pior. Graças a Deus não fiquei com sequelas. Acha que isso de alguma forma também ajudou a moldar a sua personalidade, embora fosse jovem? Acha que isso deixou alguma marca, no bom ou no mau sentido? Como é que analisa agora, olhando para trás, tudo isso? Eu acho que sim, que me moldou, obviamente, a parte física, porque, efetivamente, algumas das cicatrizes são na face e nos braços. Ou seja, há sempre a questão de o que é que te aconteceu, o que é que se passou na escola, né? Na escola. Efetivamente, durante a minha reconstrução, de muitas das lesões foram, efetivamente, na fase da adolescência. A partir dos 14 anos comecei a fazer cirurgia reconstrutiva no Hospital de Santa Maria, e obviamente isto era uma altura crítica para qualquer jovem adolescente. Lembro perfeitamente ter que andar com uma fita de tenista na testa após as cirurgias reconstrutivas e ser questionada: olha aquela ali com uma fita armada. E eu, mas sempre tive um grupo de amigos muito, muito coeso e muito protetor, que me ajudou a superar, efetivamente, esses comentários menos agradáveis, e também consegui ter a capacidade de os ignorar, porque, efetivamente, E era uma fase muito sensível, de facto, para... Conseguiu superar isso, e isso formou-a como adulta depois? Sim, deu-me mais resiliência. Obviamente, todo este processo, após efetivamente a família de X e X tempo, sempre que fazia as cirurgias reconstrutivas, estávamos todos focados, efetivamente, para essa cirurgia e para essa recuperação. E foi algo que nos foi marcando. Ou seja, a vida acontece, não é? A vida acontece. Dando um salto para a sua esfera e para a sua vivência mais adulta, eu sei que foi quase como uma enfermeira acidental. Tinha outras expectativas, mas depois acabou por ir para a enfermagem. Mas uma vez na enfermagem, imagino que, até porque chegou muito longe no seu percurso profissional, imagino que é algo que lhe dá muito prazer e é algo onde a sua personalidade também encaixa, porque se não encaixasse não teria chegado tão longe. Fala um pouco sobre isso. Como é que acha que a sua experiência como enfermeira ajuda a moldar-se e a moldar os outros e a equilibrar-se também? Porque imagino que é uma profissão com grande pressão psicológica também. Como é que gera esses equilíbrios?
É, como dizem, efetivamente fui parar à enfermagem um bocadinho acidental, não era esse o meu objetivo na altura, enquanto adolescente, e quando se tem que tomar a decisão qual é o curso que vamos tirar. Mas não me arrependo toda, acho que foi efetivamente aqui uma descoberta de todo um novo mundo QB, porque efetivamente esta experiência que já tinha com o contexto hospitalar, por razões pessoais, também já não era de todo desconhecido. Mas não tinha a noção do que era efetivamente ser enfermeiro. Tirei o meu curso em Lisboa, o meu objetivo era efetivamente terminar o curso e continuar alguns anos por Lisboa e depois regressar para Caldas, mas depois, mais uma vez, os desafios da vida nos fazem efetivamente tomar aqui outras decisões. No último ano, eu pertenci por curiosidade ao primeiro curso de licenciatura em enfermagem. E nesse ano, como era o primeiro curso de licenciatura em enfermagem, para a pré-escola, estava a fazer algumas reformulações, e uma das quais foi, no último ano, no quarto ano, permitir que os alunos optassem por escolher qual era o seu campo de estágio. E podíamos sair de Lisboa, coisa que nunca tinha acontecido naquela escola de enfermagem. E eu pensei, por que não ir para Caldas? Vou pedir para fazer estágio no Hospital de Caldas e no Centro de Saúde de Caldas, porque eu, uns dias, daqui a uns anos, eu quero regressar para Caldas. Não sou citadina, sou mesmo, as minhas raízes do campo estão bem vincadas. E fiz o estágio, fiz o meu estágio profissional na urgência pediátrica de Caldas da Rainha, fiz o meu estágio também no Centro de Saúde, e depois fui desafiada pela equipa de enfermeiros, de colegas da urgência pediátrica de Caldas a acabar o curso e fiquei. E o que é que ensinou, o que é que a enfermagem, por um lado, o que é que acha que trouxe da sua biografia, da sua personalidade para a profissão, e o que é que a profissão e as pessoas e os doentes lhe ensinaram a si? O que eu trouxe para a profissão e aquilo que eu acho que efetivamente me ajudou foi todo o meu percurso, que é de saber que as coisas é preciso trabalhar, é preciso esforço para as alcançar. Efetivamente foi sempre o meu modo, efetivamente o meu modo de vida, quer em pessoal, quer profissional, ou seja, empenho, quando me efetivamente desafiam, e efetivamente aqui na profissão nunca cheguei, quando comecei, obviamente nunca ambicionei chegar onde estou hoje neste momento, mas foi fruto efetivamente do meu trabalho, e olhando para trás, efetivamente é com muito orgulho que olho para o meu trajeto. Obviamente que aqui não posso deixar de não referir que a minha decisão em 2008 ter vir fazer 50 quilómetros, porque eu continuo a morar em Caldas e há 17 anos que estou aqui no Hospital Couve Torres Vedras. Eu orgulho-me de dizer que vim abrir o Hospital Couve Torres Vedras, e mais uma vez também foi aqui um modo do acaso, uma questão contratual. Uma colega de curso diz-me: olha, vão abrir uma CUF em Torres Vedras, não queres? E eu disse: não quero, fica muito longe, eu moro a 10 minutos do hospital, nem penses, não vou para Torres. Depois acontece ali uma situação e eu ligo-lhe: afinal, ainda precisam, e vim abrir, e efetivamente a CUF permitiu-me crescer em termos profissionais. Eu tenho plena noção que se tivesse mantido-me num hospital público não tinha conseguido fazer esse trajeto. E o que é que os doentes lhe ensinam a si? Lhe têm ensinado a si? Os doentes têm-me ensinado a mim, efetivamente, a importância que nós, a forma como é importante nós sabermos cuidar do outro, ou seja, o cuidar. E eu trabalhei muito na área da pediatria, trabalhava na urgência pediátrica, depois vim abrir aqui o AP pediátrico, e dava-me um gozo enorme. Efetivamente, as crianças e os pais, quando nos chegam, efetivamente vêm aflitas, porque os seus filhos não estão bem, e eu acho que, sobretudo depois, quando somos pais, percebemos que quando é connosco, nós até sabemos lidar, quando é com os nossos filhos, mexe connosco. E efetivamente aquilo que mais me desafiava era conseguir trazer o conforto, cuidar e ajudar a resolver aquela situação aguda daquela criança e daqueles pais, porque quando a gente trabalha na pediatria não é só, não temos só um doente, temos a toda a família envolvente e os cuidadores ao qual temos que prestar atenção. E isso é uma relação, e nós podemos achar que somos só nós que damos e que estamos a cuidar do outro,
Não, é mútuo, é uma partilha e aprendemos muito. Ou seja, a vida entra para dentro da profissão. Entra. E absorve alguma dessas lições e desses exemplos para a sua vida pessoal também, na relação com os doentes, tira lições daí. Sim, sem dúvida. A gente às vezes zanga-se com a vida porque ela é injusta e depois vê histórias de vida bem mais complexas e pensa, bolas, se calhar não era preciso ter-nos zangado por causa de coisas tão pequeninas. E na área da saúde nós vimos efetivamente isso. Hoje, obviamente, já há alguns anos que deixei a prestação direta de cuidados, estou na parte de cuidar de quem cuida, que também não é um desafio menor, pelo contrário, acho que até é um desafio maior e é mais difícil, efetivamente, cuidar de quem cuida, porque não cuidamos diretamente, cuidamos de forma indireta, mas efetivamente o meu papel é esse neste momento. E é interessante o que está a dizer, no sentido em que fala-se muito hoje em dia também aos cuidadores formais e, no fundo, cuida de cuidadores formais e depois também os cuidadores informais e essa atenção ao cuidado é algo que a nossa sociedade está a precisar de intensificar, concorda? Sim, concordo. Eu acho que, efetivamente, e voltando aqui ao digital, o digital vai nos ajudar muito, mas e na pandemia percebemos efetivamente isso, o facto de termos ficado enclausurados dentro dos nossos espaços, das nossas casas, acho que ainda veio um bocadinho agravar o olhar para eu próprio, sem me esquecendo que estou inserida numa sociedade e que aquilo que eu faço para mim pode impactar no outro. E às vezes eu acho que aquilo que eu sinto é que estamos um bocadinho egoístas, ou seja, cada um olha para o seu próprio umbigo, independentemente daquilo que pode impactar no outro. Eu acho que isso, efetivamente, temos que refletir sobre isso. O digital e as redes sociais ajudam-nos, efetivamente, a estar informados e são uma ferramenta. Já não imaginamos o mundo efetivamente sem ele, mas temos que aprender o equilíbrio das duas para que efetivamente não seja pior emenda o cotonete e isto não seja prejudicial para todos. Bia, foi um prazer. Obrigado por ter falado connosco. Obrigada eu pela oportunidade. E vocês, como ouviram, cuidem de vocês, cuidem dos outros e, em especial, cuidem de quem cuida. Até breve.